Olá, empresário, empresária. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você é capaz de suportar na sua empresa sem que os resultados aconteçam? 1 ano? Talvez 2 anos? 4 anos? Pergunta para você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Se você não for capaz de comprar aquilo que você gostaria de comprar, se você não for capaz de aumentar o número de funcionários, se você não for capaz de aumentar os seus faturamentos, até quando você vai conseguir se manter nessa situação? Eu estou te fazendo essa pergunta porque antes de você responder essa resposta, você tem que fazer uma pergunta anterior a essa. É nesse 1 ano que eu estou trabalhando, houve algum progresso? Que tipo de progresso houve na minha empresa? Porque tão importante quanto a perseverança é você ter a percepção que está havendo progresso. O problema é que o ser humano, ele quer ver lucro, ele quer ver faturamento. É como se esses 2 itens fossem os únicos itens importantes da empresa. Na verdade, isso aí é resultado. Isso não é o item importante. É claro que a busca final é o lucro, mas isso é o resultado de ações que você tomou. Então, você tem que ter a consciência que tão importante quanto o resultado é a realização dos progressos. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Houve um tempo em que eu pensei em fabricar na minha fábrica camisetas de tricô manga curta. No Brasil não se fazia camisetas de tricô manga curta. Aí eu comecei a fazer essas camisetas, mas a camiseta ficou quente, porque o tricô, via de regra, é quente. Eu comecei a perceber, e aí vem o progresso, que eu precisava fazer a camiseta com um fio mais fino. Mas a máquina que eu tinha não fazia com o fio mais fino. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma máquina que era capaz de fazer o tricô com um fio fino. E por fim, essa camiseta começou então a ficar mais leve no corpo, porque a ideia era vender uma camiseta de manga curta, afinal o Brasil é um país tropical, faz muito pouco frio aqui. Até que eu consegui fazer essa camiseta de fio mais fino e mais leve. Mas aí vem outro problema. As camisetas encolhiam muito, porque não era consolidado esse tipo de produto no mercado. E eu tive que desenvolver algo, progredir para algo que mesmo fazendo a camiseta com o fio mais fino, ela passasse a não encolher. Até que um dia eu consegui fazer essa camiseta não encolher também. E progredindo de passo a passo, gente, eu confesso que por mais ou menos 3 anos, de todo o meu mostruário, o que mais vendia era a camiseta de tricô. Por quê? Porque ela respondia por 2/3 do faturamento. O resultado aconteceu no tempo que eu queria? Não, o resultado não aconteceu no tempo que eu queria. Mas, por conta dessa constante adaptação, eu percebia que estava havendo um progresso naquele produto e que uma hora aquilo ia dar certo. E vou dizer uma coisa para você, deu muito certo. Eu colhi muitos resultados. Eu não sei quantas propriedades eu fui capaz de comprar só com esse item. E sobre essa questão da perseverança, nós temos muita literatura que vem confirmar tudo que eu tenho falado para vocês nos últimos vídeos sobre perseverança. Olha, por exemplo, Aristóteles, ele tem uma frase muito bacana que fala assim, olha, a paciência é amarga, mas seus frutos são doces. Ou seja, não é fácil. Porém, a doçura do fruto só vai acontecer depois, e só depois, que você experimentar a amargura do fruto. As pessoas, elas querem experimentar a glória, mas elas não querem passar pelo processo. É isso que não dá certo. É por isso que quando você vai olhar quais pessoas se enriqueceram a partir do nada, quais pessoas progrediram tanto, todas elas têm esse dado em comum. Qual é o dado? Perseverança. Ainda assim, nós podemos também lembrar aqui do apóstolo Tiago, que ele fala uma frase na sua epístola, que ele fala assim, a perseverança produz maturidade. Ele não fala a perseverança produz sucesso, ele fala a perseverança produz maturidade. Ou seja, talvez hoje você ainda não tenha alcançado o sucesso que você gostaria, talvez hoje você não alcançou o resultado que você sempre buscou, mas quem está perto de você olha que você se tornou mais maduro. E talvez a maturidade seja mais importante do que o sucesso que você está buscando. Talvez Deus vai te aprovar não pelo resultado
resultado que você produziu, mas por quem você se tornou, o homem maduro que você se tornou. Eu gosto também da frase do John Piper, que é um teólogo famoso, um teólogo americano, que ele diz assim: Deus está sempre fazendo 10 mil coisas na sua vida e você talvez perceba apenas 3. Deus fala com você todos os dias. O problema não é quem fala, o problema é quem ouve. Será que você está conseguindo ouvir? Talvez as coisas não aconteceram, Deus já te aconselhou do que você deveria fazer, mas você não é capaz de ouvir. É por isso que John Piper tenha falado: Deus fala milhares de vezes com você. A questão é, quantas vezes eu consigo discernir que Deus falou? E tem uma pessoa que nós não podemos deixar de citar aqui, que é Thomas Edison. Ele diz assim: muitas das derrotas da vida acontecem porque as pessoas não perceberam quão perto estava do sucesso quando desistiram. Olha que profundidade é essa fala de Thomas Edison. Talvez você que está me ouvindo agora, faz 2 anos que está com uma empresa e essa empresa não dá resultado que você espera, ela não cresce, ela está parada, mas o que Deus tem preparado para você é que no 3º ano você vai explodir, você vai alcançar muito mais resultado do que você imaginou. E aí eu te pergunto, se você desistir agora, você vai experimentar esse resultado? Claro que não. E você sabe se esse resultado vem amanhã, o mês que vem ou daqui a um ano? Você também não sabe. Mas o ponto é, muita gente desistiu muito perto da hora que o resultado ia vir. A minha empresa, que me construiu 90% de tudo que eu tenho, ela demorou 4 anos para dar certo. Se eu tivesse desistido no 3º ano, eu não experimentaria o sucesso que eu consegui. Então não seja aquele que desista antes da hora, porque a gente nunca sabe a hora que vem o sucesso. Mas a pergunta que você tem que fazer para você é: você está preparado para o sucesso? Eu diria, provavelmente não. E talvez é por isso que você vai ter que esperar. Que tipo de pessoa você vai ser se você passar a ganhar 10 vezes o que você ganha hoje ou 100 vezes o que você ganha hoje? Talvez não seja a pessoa que Deus deseja que você seja. Não seja a pessoa que o seu cônjuge deseja que você seja. Não seja a pessoa que os seus amigos esperam que você seja. Então, você tem que ter essa reflexão que a demora do sucesso, ela serve para a nossa maturidade, para que quando ele chegar, eu saiba lidar com ele e continue sendo aquela pessoa que eu sempre fui e não ser uma pessoa perdida. Os grandes cantores, os superstars da vida, muitos deles morrem na droga. Você já parou para pensar isso? Overdose, depressão profunda. Aí você fala, nossa, não consigo entender. Por quê? Porque ele não estava preparado para o sucesso. Se o seu sucesso não chegou até agora, se a sua empresa não atingiu o ponto que você quer até agora, é porque, com certeza, você precisa se amadurecer. O seu amadurecimento é necessário para a hora que chegar o resultado, você saber lidar com isso. Eu vou dizer uma coisa que eu ouvi de um filósofo, o Karnal. Ele disse assim uma frase que eu nunca mais esqueci: todo mundo quer estar no palco, mas poucos querem ensaiar. E é verdade, gente. Uma peça bem feita, uma peça de sucesso, ela tem um ensaio tremendo atrás. Talvez a peça durou 1h30, mas eles ensaiaram 1000 horas para te apresentar 1h30. É isso que você tem que entender. O que você está vivendo hoje é o tempo de ensaio. Vai chegar um momento que você vai ser colocado no palco, mas você só vai fazer uma boa apresentação no palco se você ensaiar. E o que está acontecendo com você agora, que ainda não chegou aonde você gostaria de chegar, é porque você está treinando, você está ensaiando. Eu não imaginava quanta coisa boa ia acontecer a partir do 4º ano na minha empresa, quanta coisa boa eu ia experimentar na minha vida. E eu olho para tudo que foi construído hoje e eu fico pensando, puxa vida, e se eu tivesse parado no 3º ano? Eu não teria experimentado tudo isso. Eu não teria tido uma grande fábrica. E por que tudo isso aconteceu? Porque eu perseverei. E eu espero que você leve essa lição para a sua vida. Persevere. Enquanto a coisa não aconteceu, mas o progresso está acontecendo, a sua maturidade está acontecendo. E vai acontecer, pode ter certeza, mas você precisa ter paciência. Sem a paciência, você não vai conseguir ir até o fim. Mas com a paciência, com a humildade de entender que a coisa não está acontecendo no seu tempo, mas que você ainda permanece firme, rígido até o fim, pode ter certeza que você vai alcançar o resultado esperado. As pessoas que alcançaram foram assim e
ouvindo esses meus vídeos, eu espero que eu tenha te encorajado a continuar, encorajado a mudar, encorajado a progredir, porque uma hora você vai alcançar um resultado muito além do que aquele que um dia você sonhou.